Que essa talvez seja uma questão extremamente espinhosa de vários pontos, né? E aí, acho que é uma coisa que eu nunca vi você falando, pelo menos nunca, na pesquisa que eu fiz, acabei não achando nada, acho que era um tema legal da gente poder discutir um pouco também. Como é que você vê essa crescente que a gente tem tido nesses últimos anos da pornografia? A pornografia nunca foi tão fácil de ser acessada, a gente nunca teve esse conteúdo tão disseminado, a gente nunca teve tantos jeitos diferentes de consumir pornografia, e a gente está criando percepções diferentes, relações diferentes a partir, até mesmo crianças que usam como educação sexual a própria pornografia, que é um problema muito grande. Como é que você vê essa questão desse crescimento da pornografia tendo esse seu viés feminista? Então, eu vejo principalmente a questão da estrutura, né? Como a gente fala, o problema na pornografia, eu não vejo que está nos indivíduos, nos trabalhadores ou trabalhadoras sexuais, mas sim na indústria, na forma que é produzido os materiais que são disponibilizados na internet, a forma que tem que ser regulamentada, sabe? Tudo isso tem que ser de alguma maneira regulamentada, porque, como você falou, existem crianças que às vezes acessam isso na internet. Não, a gente tem pesquisa que crianças de 10 anos já estão viciando em É bem grande, assim, tipo, acho que é coisa de 70%. As pesquisas não têm dados tão recentes assim, mas das pessoas que começam a consumir pornografia já têm acesso a partir dos 10, 11 anos de idade. Sim, então, sim. Isso é muito louco. A pornografia, ela é uma questão bem espinhosa, assim, no feminismo, porque existem várias visões diferentes, né? A gente vai ver, por exemplo, feministas radicais que vão querer total abolição da pornografia. Total abolição. Elas vão dizer que o problema real é que a pornografia é um estupro assistido e tudo mais. Aí vai ser a visão das feministas radicais. Eu já parto de uma premissa sexo, sabe? De você ter a visão, porque existem muitas pessoas que só têm estímulos de maneira visual. Então não tem, sempre existiu o estímulo visual, sempre existiram pinturas sexuais, sempre existiram, desde a época de Grécia Antiga, Roma, a gente sempre viu tudo isso acontecendo. E a questão da pornografia, o problema realmente está na indústria por trás. E não nos indivíduos que consomem, ou nas pessoas, nos trabalhadores sexuais que produzem esses vídeos, nas meninas do OnlyFans, o problema não está nelas. Pelo contrário, eu acho que elas têm que ter os seus direitos garantidos, regulamentados, das reivindicações que elas trazem, porque trazem muitas reivindicações, né? Mas o problema realmente está na indústria, não no indivíduo que consome, na mulher trabalhadora sexual, mas sim por trás, como a gente fala, na estrutura que está por trás. Porque a indústria pornográfica, muitas vezes, vai colocar mulheres em situações muito ruins, sabe? Situações que não demonstra realmente o sexo como ele é. Então, acaba criando estigmas sobre o sexo, questões que não são realmente o que rola na vida real, né? Então, tipo, crianças que vão ter contato pela primeira vez com isso, nem deveria ter, porque sites pornográficos são acima de 18 anos. Então, essas crianças deveriam ter acesso à educação sexual nas escolas para que elas não tivessem que pesquisar pornografia depois na internet, sabe? E daí entra todo um problema estrutural que não tá ali da pessoa entrar no site e ver e tudo mais. Eu sei que existem feministas que vão dizer que existe um problema nisso, mas eu acho que é individualizar muito o problema, que é um problema muito mais estrutural do que do indivíduo, de dizer, você é o problema por você estar assistindo. Não, não, não. Você deixar de assistir não vai mudar a indústria, sabe? É que a gente entrou numa complexidade do debate, assim, que eu sinto que ele porque é um debate que a gente acompanha há anos, assim, então minha opinião foi mudando muito com o tempo. Assim. O meu também, eu já fui a pessoa que antes pensava que a solução era abolir a pornografia, mas depois eu fui estudando mais as mulheres que trabalham com sexo, que fazem as produções, as cam girls e tudo mais, e eu fui entendendo as reivindicações delas, então, que é diferente. Porque a gente tá num momento muito louco que o debate que eu vejo na minha cabeça, assim, antes a gente tinha a indústria. A gente estava preso nas produtoras brasileirinhas, Bultmann, todas essas famosas que a gente via. Hoje, com a coisa mais fragmentada, se entrar num Pornhub, num Xvideos da vida, as modelos, elas são youtubers do sexo. Ao mesmo tempo que a gente vai ter as OnlyFans, tipo, a galera com OnlyFans e tudo mais. Só que o material que você vê que eles continuam produzindo ainda é muito parecido, ou se passa às vezes até mais extremo. Então, aquele material problemático que a gente associava, não, isso aqui a culpa é da produtora,
Agora tá sendo uma pessoa sozinha fazendo. E daí eu volto nisso porque às vezes essa pessoa que tá fazendo, essa mulher trabalhadora que tá fazendo exatamente o que já tinha antes da indústria, ela só tá seguindo a mesma coisa que já existia. Ela não tá criando uma nova roda, sabe? A culpa daí não tá nela de fazer o que era feito. Já é costume de ser consumido isso. Ó, eu achei a pesquisa aqui, ó. A pesquisa é só pra não ficar dado largado, do Sex Survive, que ela diz que os brasileiros começam a consumir pornografia já no início da adolescência, a partir dos 12 anos de idade. Então a gente já tem uma data que confirma um pouco e cada vez mais cedo, cada vez mais diminuindo. Desculpa, cara. Não, que isso. A pressão estética que existe na pornografia dos corpos femininos que são colocados, as violências que acontecem durante, a gente sabe que existem muitas trabalhadoras que são obrigadas a usar drogas, que são estupradas, que só tem homens na produção, então elas se sentem obrigadas a fazer algumas coisas. Existem pessoas que são sequestradas para fazer produções pornográficas, então feitas em cárcere. É bem complicado porque a gente não tem como trazer uma solução que vá resolver todos esses problemas. Eu antigamente pensava, a solução é abolir a pornografia, mas aí vai transformar ainda mais clandestino, sabe? Falar, vamos abolir, vai trazer mais clandestinidade, vai trazer coisa pior, sabe? As mulheres que já trabalham com isso vão ser ainda mais subjugadas, vão sofrer muito mais com a precarização do trabalho. Então, eu vejo que, de alguma maneira, a gente tem que ouvir as reivindicações dessas mulheres que trabalham nessa indústria muito mais do que quem não conhece sobre isso. Até por isso é importante falar, nesse assunto, eu sou muito leiga, porque eu nunca trabalhei nessa área. Eu não tenho a menor ideia de como é ser trabalhadora sexual, de como que é ter um OnlyFans, de como que é ser cam girl, do que elas escutam, o que é reivindicado, sabe, o que elas têm. Mas eu sei que a grande maioria das trabalhadoras sexuais quer que seja regulamentado, que tenha direitos envolvendo essas trabalhadoras e que elas possam, de alguma maneira, denunciar os abusos que acontecem também dentro dessa indústria. Mas eu também não acho que a gente deve culpabilizar o indivíduo por seguir o que a indústria já fazia. Porque é a mesma coisa, vamos mudar de indústria. Indústria da música. A gente sabe que muitas mulheres precisam, de alguma maneira, usar roupa mais curta, mais sensual, fazer coreografias mais performáticas, mais sensuais, porque essa é a indústria. E as mulheres estão inseridas na indústria. Mesmo que eu seja uma menina que faz OnlyFans, ainda está inserida na indústria. Ela ainda vai querer vender o material dela. E para vender o material dela, ela vai ter que se inserir no mercado. E o problema aí, novamente, a gente volta para o mercado, que está inserido no sistema capitalista. Quem define o que essas mulheres vão fazer? Quem define o que vai ser consumido pelas pessoas que assistem a elas? Então, quem que define essa indústria? Não são as mulheres que trabalham nela, sabe? É foda porque elas não têm... É muito doido, porque eu vejo que as pessoas responsabilizam muito as trabalhadoras sexuais por tudo que acontece, mas por vontade delas. Elas estão imersas, assim como as cantoras pop que estão imersas na indústria da música, que muitas vezes precisam passar por diversas situações para conseguir ter visibilidade, ter engajamento, ter sua música lá no topo do Spotify. A trabalhadora sexual, que também é trabalhadora, vai ter que passar por algumas situações de exploração. E isso em todos os trabalhos, né? Por isso que antes eu achava que a pornografia não deveria ser considerada um trabalho, mas hoje em dia eu já ressignifico isso, porque essas mulheres têm suas reivindicações, elas têm suas pautas, elas querem seus direitos, e não dá para eu chegar e falar assim, minha querida, deixa eu trabalhar com isso, se ela quer continuar trabalhando com isso, e se ela vê isso como um trabalho, e se isso é realmente um trabalho, sabe? Então, entender também o lado dessas mulheres que trabalham com isso. E também, né, a questão que nós sabemos que muitos homens que consomem pornografia, às vezes eles vão indo cada vez mais em coisa mais pesada, e querendo cada vez mais consumir coisa mais pesada, e isso cria demanda. Cria demanda no mercado. E quem vai suprir essa demanda? As mulheres que já estão sendo exploradas pelo mercado. É foda, né? Porque você cria um paradoxo, né? Quase um... Porque... É difícil realmente. É uma indústria que comercializa e explora o corpo feminino e o sexo feminino. Tá. Qual a solução? Pô, vamos deixar as meninas serem donas das próprias produções, mas elas continuam vendendo o corpo delas. Continua no mercado. Mas agora elas têm um dinheiro, mas ela ainda continua sendo objetificada pelo cara que vai consumir e abre a porta de entrada para que... meu conteúdo parou de vender, mas se eu fizer uma coisa mais extrema... Então... Parece que mesmo trocando o esqueleto, mesmo trocando... Vai continuar a estrutura. Você mantém a mulher como objeto.
Exato. E é sempre o meu papo. Toda vez que eu converso com alguém, eu falo, pô, mas agora as produtoras feministas de sexo, as OnlyFans, melhorou muito mais para as mulheres. Depende. Beleza, agora as minas estão com dinheiro na mão. Acho que isso já é uma parte boa. Só que o problema geral, e o problema que a gente nunca fala também, é a questão que eu acho que é o maior problema da pornografia que você falou, é essa questão do o que é sexo. Exato. Porque antes pornografia era uma coisa muito reduzida a homem. O que vai separar o sexo da violência? Não, e Carol, pensa. Antes, quando a gente tá falando de pornografia, era uma coisa muito pra homem, assim. Eu nasci nos anos 80, 90, era uma coisa muito exclusiva, muito fechada, coisa de menino, tinha uma outra produtora, tal. Hoje, a gente já, conversando com psicólogos, terapeutas, a gente já vê mulheres viciadas em pornografia. Consumindo também, né? Aumento do consumo de pornografia por mulheres, porque agora tá começando a ter também pornografia voltada pra mulheres. Ou até às vezes nem voltada pra mulher. Então, algumas que elas consomem, né? Vai virando uma roda muito louca, né? Essa é uma das questões mais difíceis de chegar num cerne, né? Tanto a pornografia quanto a prostituição são duas pautas que são muito espinhosas no feminismo, porque a gente parte muito da nossa visão, às vezes, moralista sobre essas paradas. Então, a gente tem uma visão, uma opinião, que às vezes não é da pessoa que trabalha com isso. Então, eu gosto muito de falar que quando a gente fala de trabalho sexual, sempre ouvir as reivindicações das trabalhadoras sexuais, porque eu não sou uma trabalhadora sexual, né? Mas ouvir o que elas vivenciam, quais são as reivindicações delas, o que é esse trabalho para elas, é muito mais importante do que eu chegar como uma salvadora novamente e falar, vou salvar vocês, mulheres que estão sendo oprimidas, sendo que, na verdade, essas trabalhadoras sexuais têm agenda, têm pauta, têm reivindicações, elas têm dados, elas têm pesquisa, inclusive tem... Deixo de indicação para vocês, tem uma pesquisadora muito legal chamada Carol Bonomi, e ela é pesquisadora exclusivamente sobre trabalho sexual. Então ela fala sobre prostituição, pornografia, ela foca muito na pesquisa de campo, e a Carol Bonomi, ela tem várias pesquisas, vários artigos, onde ela vai diretamente às trabalhadoras sexuais ouvir suas reivindicações, saber realmente suas pesquisas. Acho que eu consigo essa moça. Ela é muito massa. Foi ela que basicamente fez eu mudar o meu pensamento, que antes era muito mais da abolição da pornografia, da prostituição, para começar a ouvir as trabalhadoras sexuais. Porque a gente vai mudando, né? As feministas também, elas vão evoluindo a partir das conexões com outras feministas, e ela fez muita parte nesse meu entendimento sobre trabalho sexual. Porque lendo as pesquisas dela... Seria legal um dia vocês chamarem ela aqui também para poder falar sobre esse assunto, porque a menina é muito foda, ela tem muitos artigos, ela faz pesquisa de campo, ela tem contato direto com trabalhadoras sexuais, e dá para fazer um papo muito mais profundo, porque ela vai entender muito bem sobre isso, muito mais do que eu, que só leio as pesquisas dela. Isso que você assistiu foi um corte do nosso podcast com a Caroline Sardá. Para você assistir o episódio completo, clica aqui do lado, vou deixar um outro corte para você assistir, e não esquece de se inscrever no nosso canal. Valeu!